Olá, galerinha, segue um novo conteúdo para vocês. Guerra Fria, que vai de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, quando a União Soviética acabou oficialmente. Foi um período no qual ocorreu uma intensa bipolarização do mundo e uma disputa tanto ideológica, política e militar por parte das duas superpotências que surgiram no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Ambos estavam disputando o mundo. E isso vai levar a uma série de consequências globais que, evidentemente, vai atingir o Brasil. Por que a gente chama de Guerra Fria? Porque ambos os países, primeiro os Estados Unidos, depois a União Soviética, tinham bombas nucleares, ou seja, armamento bélico suficiente para destruir o planeta. Então, eles optaram por não iniciarem conflito entre os dois, porque eles sabiam que o poderio bélico deles era suficiente para destruir o planeta todo. E não era a intenção nem de um nem de outro. A intenção era destruir o sistema do outro, não o planeta todo. Por isso que ambos os países vão estar influenciando conflitos periféricos, que são conflitos que vão estourar, onde um lado vai ter apoio da União Soviética e do outro lado a gente vai ver o apoio dos Estados Unidos. Isso vai ser corriqueiro, vai ser tipo padrão todos os conflitos que estourarem durante esse período. E isso vai trazendo uma tensão constante entre os dois países que evitam conflito entre si, mas financiam conflitos periféricos nos quais ambos estão interessados na região específica. Isso deixa claro que eles não estão importando, a princípio, com o país em questão que está em conflito, mas eles estão mais interessados em conquistar mais uma região de influência. Quais foram as principais causas da eclosão da Guerra Fria? Primeiro, que a União Soviética é um Estado socialista. Surgiu com essa ideia revolucionária, baseada na tese de Marx e de Engels, de que o socialismo deveria ser um estado de transição e que ele deveria ser a forma de governo implementada através da destruição do sistema capitalista. Por essa razão que depois da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, o Truman, ele vai começar o que a gente chama de doutrina Truman, que nada mais é do que um bloqueio cabuloso à União Soviética. Ou seja, para impedir amplie sua zona de influência no globo, os países parceiros dos Estados Unidos deveriam fazer um bloqueio econômico e diplomático com a União Soviética. Mas isso não impediu que a União Soviética conseguisse conquistar novos territórios, como eu bem disse no slide anterior, ambas as potências investiram ajuda bélica, humanitária, financeira, justamente para ser uma zona de influência. É assim que a União Soviética, mesmo a doutrina Truman, consegue avançar paulatinamente em regiões estratégicas para o desespero dos Estados Unidos. Ambos os países queriam impor a sua forma de organização social, política e cultural. Os Estados Unidos vêm com um discurso muito fortemente calcado na ideologia da American Way of Life, dos Estados Unidos como a nação defensora da liberdade, da justiça, o indivíduo acima do coletivo, enquanto que a União Soviética vem na base discursiva de levar todos os países à igualdade social, não apenas jurídica, na qual ainda há existência de desigualdades sociais, porque ainda há monopólio dos meios de produção existente no sistema capitalista. Ambos os países estão disputando quem é o sistema melhor, quem é o sistema mais desenvolvido, quem é o sistema mais adequado para todo o mundo. Esse mapa demonstra as regiões que estão sob a influência dos Estados Unidos e sob a influência da União Soviética. Então, aqui a gente tem o mundo capitalista, né? Essas partes cinzas representam o que a gente chama de primeiro mundo. O segundo mundo seria o mundo socialista, né? Esse verde claro. O terceiro mundo, a gente tem
o setor que tem a maior influência do capitalismo, que está de rosinha aqui, como vocês podem ver, e os setores com influência soviética, que são esses setores amarelados aqui, conforme o mapa está apresentando. Esse mapa evidencia que o mundo capitalista tinha muito mais setores de influência no terceiro mundo do que o mundo socialista. Porém, mesmo assim, era necessário manter influência nesses setores, né? Porque muitos desses setores ainda estão na condição de colônia, principalmente no continente africano e no continente asiático. E é por essa razão que muitos líderes socialistas vão ao encontro de líderes que defendiam a independência dos países africanos diante da colonização, a independência dos países asiáticos diante da colonização, levando os ideais do socialismo. Entre esses líderes está Che Guevara, que também atuou no continente africano. Não sei se vocês sabem, isso aí caiu no vestibular da UNB no ano passado, que depois do processo da Revolução Cubana e instalação do primeiro Estado socialista no continente americano, o Che Guevara ele vai ao Congo levar os ideais socialistas para a região que estava sob o jugo do governo belga, como uma forma de parceria e de expansão dos ideais socialistas. Muito bem. Como a ideia é não perder áreas de influência para o rival, o que os Estados Unidos vai fazer? O Plano Marshall. Foi uma ideia de um general norte-americano de fazer um plano de recuperação do continente europeu, principalmente a área ocidental, que não está sob ocupação de tropas soviéticas. Porém, não é só isso. O Plano Marshall não é apenas uma ajuda econômica dos Estados Unidos a esses países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Além desse objetivo central, tem o objetivo de disseminar uma propaganda anticomunista muito forte, e os Estados Unidos sabem muito bem fazer isso. Eles fizeram durante a Segunda Guerra contra o nazifascismo, e buscar a estabilização política e social na Alemanha, porque a Alemanha está dividida em 4 áreas administrativas sob a liderança dos aliados. Lembre-se, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. E o que os Estados Unidos queriam? Que a situação política e social da Alemanha melhorasse através do Plano Marshall para a Alemanha entrar num barco liderado pelos Estados Unidos contra a União Soviética. Além disso, o Plano Marshall tinha o objetivo de conter os avanços de partidos comunistas no continente europeu, principalmente na França e na Itália, onde havia uma resistência e uma organização da esquerda muito forte para esse fim. O Plano Marshall ele também pode ser considerado uma base elementar importante para a elaboração do que se chamou, nos anos 50 e 60, de Estado de Bem-Estar Social, que vai ruir paulatinamente nos anos 70 e depois nos anos 80, com a propagação das ideias do neoliberalismo. Como é uma guerra fria, como é uma guerra de interesse, como os Estados Unidos fez um projeto de recuperação econômica da Europa Ocidental, a União Soviética também não fica para trás. 2 anos depois, eles vão fazer o Comecon. Nada mais é do que um plano Marshall à la União Soviética. O objetivo é impedir o avanço do plano Marshall sobre o leste europeu, principalmente, mas também tem aqueles objetivos subliminares, ou seja, disseminar uma propaganda anticapitalista, ampliar a zona de influência da União Soviética para além do leste europeu, visando obter regiões estratégicas. E isso vai fazer com que o Comecon, de 49 até 91, integre economia de 10 estados de 3 continentes. Beleza? O que acontece? Assim como os Estados Unidos, a União Soviética não queria que a Alemanha ficasse dividida. Tadinha, uma nação dessa poderosíssima, dividida. O que Stalin vai fazer? Stalin vai de encontro com o chanceler da Alemanha Ocidental, tomar uma
vodka, conversar e tal, e falar assim: eu tenho interesse na unificação da Alemanha. A unidade territorial deve ser muito importante para vocês. E para mim é de grande relevância que vocês se unifiquem. Não tem razão de ficar dividida. Só que o que acontece? Nenhum acordo com Stalin, ele é só isso. Só que o chanceler toma vodka e recusa a proposta de Stalin. Só que Stalin, creio eu, que ele deve ter várias casas de escorpião no seu mapa astral, porque o cara é vingativo. A pessoa que não segue o que ele quer, ele busca fazer de tudo para conseguir o que ele quer. Como o chanceler da Alemanha Ocidental recusou o processo de unificação das Alemanhas, ele vai no secretário-geral da Alemanha Oriental e falar o seguinte: faça de tudo para criar uma barreira virtual entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Não quero que o lado ocidental adentre o lado oriental. O secretário-geral falou: Nasdrovia, né? Beleza. Só que o que acontece? A fronteira entre as Alemanhas seria facilmente vigiada pelas tropas soviéticas, né? Coloca uma tropa lá de norte a sul da fronteira, facilmente evita esse tipo de dispersão do Oriente no Ocidente ou imersão do Ocidente no Oriente. Só qual o problema? A capital, Berlim, está na região oriental, só que a cidade está dividida em duas, a parte oeste ocidental e a parte leste oriental. Então, ali era fácil as pessoas da Alemanha Oriental pegar um trem e se deslocar para a Alemanha Ocidental, ou seja, fugir do jugo da União Soviética. E era uma das propostas do Plano Marshall. Por que que o Plano Marshall é importante? Porque a reconstrução da Europa Ocidental foi rápida. Em pouco tempo, a economia desses países se recuperaram. E era visível para todo mundo ver. Isso se tornou uma senhora propaganda para o sistema capitalista. Veja como o sistema é bom. Estamos conseguindo sair da condição de crise. Estamos já em um processo de crescimento econômico. Por conta dessa brecha em Berlim, é que se pensou nessa barreira não mais ser virtual. Aí qual a solução encontrada? Vamos meter um muro no meio da cidade. Simples assim. E, gente, detalhe, o GDF deveria ter umas aulas com essa galera que construiu esse muro, porque, velho, foi na calada da noite, de madrugada, é isso mesmo, de madrugada eles levantaram. Se liga na estratégia. O secretário-geral lançou a ordem de que as tropas da Alemanha Oriental deveriam estar posicionadas em regiões estratégicas com o material necessário para construir o muro, para que a construção fosse feita de forma sistemática. Eles começaram na madrugada e na manhã já tinha região que já estava bloqueada. E outras regiões que estavam finalizando. Tamanha a rapidez na construção desse muro. Então, GDF, vê se aprende aí com a Alemanha Oriental a fazer uma construção que dure pelo menos um bom tempo. O muro dividiu a cidade, dividiu linhas de trem, dividiu ruas, tinha bairros que iniciava na ocidental e terminava na oriental. Só para você ter ideia, foi uma construção cabulosa, intensa, que dividiu mesmo, sem levar em consideração a estrutura da cidade de Berlim, e o muro vai ter um simbolismo muito forte. A sua inauguração, dia 13 de agosto de 1961, demarca, simboliza a cisão que já existia no mundo, né? E aí o que acontece? A Alemanha Ocidental pede apoio aos países aliados que tinham influência nas regiões da Alemanha. O que a França fez? Nada. O que a Inglaterra fez? Nada. O que os Estados Unidos fez? Nada. Para os Estados Unidos, foi ótimo a Alemanha Oriental ter feito o Muro de Berlim, porque o muro simboliza que eles estão fechados para o diálogo, para a diplomacia, coisa que o Ocidente, coisa que o capitalismo não é, porque o capitalismo preza pela liberdade. Olha só que lindo, velho. O capitalismo preza pelo deixar fazer, deixar passar, e o muro simboliza justamente essa imposição. Pronto, ganhamos simbolicamente um discurso a nosso favor. Quem construiu o muro?
o lado soviético, o lado socialista, porque o lado socialista é contra as liberdades. Nós, capitalistas, podemos ter rivalidades, contratempos, jamais fazemos muro entre nós. Será? Pergunto para Trump, pergunto para o Estado de Israel. Bacana? E o muro vai ser destruído dia 9 de novembro de 1989, que tem uma simbologia muito forte também, porque a sua queda significa a queda da União Soviética. Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Além de um plano econômico de reconstrução da Europa, os Estados Unidos fez a OTAN. A OTAN nada mais é do que um plano militar. A gente reconstruiu a Europa, mas é necessário mecanismos de proteção aos avanços do socialismo. E aí, o que a União Soviética vai fazer tempos depois? O Pacto de Varsóvia, que é também um pacto militar que vai vigorar até o fim da União Soviética. Detalhe, a OTAN não deixou de existir com o fim da União Soviética. O inimigo é outro. Depois do fim da União Soviética, a Rússia foi convidada a participar da OTAN, ela participa como OTAN russa, só que ela não tem uma atuação muito forte dentro da organização. O inimigo é constante e ele pode estar em qualquer lugar. Diferente do que é um contexto de uma guerra, como a Segunda Guerra, que você olha o uniforme do inimigo, o uniforme dele é um uniforme nazista ou é fascista, você identifica facilmente o inimigo. Durante o contexto da Guerra Fria e nos dias de hoje, você não sabe de onde vem o fogo inimigo. O comunista pode estar no seu país, pode ser o comerciante, pode ser o médico, pode ser qualquer um. O inimigo está interno, gente. E é dentro dessa lógica que a OTAN persiste até hoje, porque o inimigo de hoje também é interno. O terrorista, ele pode estar em qualquer lugar. Ficou claro por que a OTAN não foi destruída com o fim da Guerra Fria? Como eu falei para vocês, dentro do plano Marshall, que claramente é um plano de reconstrução econômica, vai ter uma atuação muito forte nos setores midiáticos, principalmente norte-americanos. Existiram propagandas anticomunistas muito fortes em outros países capitalistas, mas eu destaco que os Estados Unidos, por ser a superpotência do mundo capitalista. Vocês percebem aqui, essa charge representa o que pode vir a ser os Estados Unidos se o comunismo tomar de conta da América. Tem essa ideia do que o comunismo ele está dentro da própria população, qualquer um pode ser o inimigo, vai intensificar a paranoia, intensificar a perseguição política dentro dos Estados Unidos. Essa imagem é legal, parece uma reconstrução do Titanic no contexto da Guerra Fria. O iceberg vermelho com várias lápides, tipo assim, sepultura dos países que estão sob domínio do mundo socialista, um iceberg de morte, né? O comunismo como um sistema de morte. O que é o marxismo? É um movimento anticomunista. Uma ideia genial de um senador republicano, tinha que ser, Joseph McCarthy, que era uma figura, digamos assim, muito polêmica no Senado norte-americano, que levou várias discussões sobre a necessidade de se combater o avanço do comunismo no solo norte-americano, e por conta disso, ele consegue a aprovação no Congresso de formar comitês de investigação, de apuração de possíveis traidores da pátria, porque o ser comunista é ser anti-americano. O que isso significa? Todo tipo de ação, todo tipo de postura, crítica, de atividade contra as práticas do governo norte-americano seriam enquadradas como comunismo. Porque assim você consegue criar um bode expiatório, você consegue criar um inimigo, um comunista. Então, todo mundo que critica o governo norte-americano é comunista. Todo mundo que trabalha em jornal e faz uma crítica contundente à ação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã é comunista. Então, todo mundo que critica o governo virou comunista. Isso significa que o comunismo está dando muito certo. Só para tu ver que tem muita gente infiltrada na superpotência capitalista destruindo a nação por dentro. Alencada a esse movimento anticomunista, a gente vai ter uma rede de meios de comunicação de massa que manipula informações
anticomunistas. Monta imagens e narrativas fakes relacionadas a comunistas. E isso vai ser disseminado em rádio e televisão, ou seja, a nação inteira sendo manipulada pela mídia. Não é à toa que tem gente que considera a mídia como o quarto poder, né? Porque a gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário. E o quarto seria a mídia, porque a mídia tem uma influência muito, mas muito forte sobre a população. Além disso, as práticas de interrogatório eram conduzidas de forma totalmente manipuladas. Muita gente delatava pessoas que não tinham nenhum tipo de relação com o comunismo, só questionou o aumento do preço da gasolina e já foi titular de comunista e sofreu uma denúncia do vizinho porque ouviu ele falando mal do preço da gasolina no mercado. Então virou uma paranoia generalizada. Vai se criar uma lista que vai chamar a lista negra, não só entre cidadãos comuns norte-americanos, mas também entre servidores públicos do Estado, bem como figuras famosas. Quer um exemplo? Pessoas que foram perseguidas pelo senador Albert Einstein. Isso mesmo, gente. O cara por trás do projeto Manhattan, responsável pela criação das bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki, que depois sofreu uma crise de consciência. Oh, ajudei a criar uma bomba. Porque Albert Einstein tinha posicionamentos contrários a algumas atitudes do governo norte-americano. Por isso que ele era comunista. Olha, olha o nível. E outra figura importante, não no setor da intelectualidade, mas no setor cultural, Charles Chaplin. Você está entendendo? O cara fez Tempos Modernos, o cara fez Um Grande Ditador, o cara fez vários filmes, todos os filmes dele, ele demonstra o grotesco da desigualdade que há entre as classes sociais. Por isso, ele foi acusado de comunista. Eles vão ser convocados aos comitês, e esses comitês era tipo Big Brother, um bando de gente tirando foto, um bando de pessoas representando os canais de televisão, tudo televisionado. Sabe Inquisição televisionada? É isso, é a caça das bruxas no século XX. Aí tem lá uma comissão anticomunista liderada pelo Joseph McCarthy e metendo bala neles. Macartismo não foi uma ideia genial para a imagem dos Estados Unidos, e isso vai fazer com que o movimento enfraqueça. Oficialmente, deixou de existir, mas extraoficialmente, o macartismo tornou uma paranoia não só nos Estados Unidos, mas em todos os países sob a influência do capitalismo. Essa ideia de que o fantasma do comunismo assombra as populações do mundo. Você percebe a clara influência do macartismo, também a falta de compreensão de que a base da democracia é a existência de várias ideias, mesmo contrárias ao Estado. Até porque, se o Estado fizer alguma coisa errada, o povo tem o direito de se revoltar diante dele. Quem é que falou isso? Foi John Locke. O direito à rebeldia por parte do povo diante de uma tirania é uma ideia iluminista do mais conservador dos iluministas. Então não me venha dizer que tudo que é contra o governo é comunista. Isso é um papo raso, superficial, a fim de criar um bode expiatório e também de cercear as liberdades. Foi o que o macartismo fez no contexto norte-americano. Beleza? Se do lado norte-americano tinha propaganda antissocialista, anticomunista, do lado da União Soviética também vai ter. Essa daqui é genial. Uma bomba sendo fantasiada de bomba da paz. A ideia da propaganda é dizer que os Estados Unidos vendem uma falsa ideia de paz, que por trás disso tem uma lógica de guerra constante. Como nos slides da Segunda Guerra, eu falei de campo de concentração nazista, campo de concentração americano e, inegavelmente, vou falar de campo de concentração soviético, o Gulag. Os gulags, eles já existiam antes do stalinismo. Eram prisões do período do Império Russo.
que foram mantidas depois do processo da Revolução Russa, e principalmente sob o comando de Stalin, os gulags se tornaram fundamentais para a repressão soviética, que a princípio iniciou-se inimigos do povo, mas a implementação cada vez mais forte de um autoritarismo por parte de Stalin aconteceu o grande expurgo, que é o quê? Qualquer um que é contrário ao que Stalin diz vai para um gulag. Se Stalin não foi com a sua cara, tu poderia ir para um campo de concentração. Boa parte desses campos de concentração ficavam em regiões longínquas, principalmente na região mais fria do universo paralelo, que é a Sibéria. Não era um campo de extermínio como o nazista, mas era um campo de trabalho braçal. Você tinha que trabalhar 12 horas. E eram campos construído em regiões que tinham riquezas minerais para ser extraída, porque assim o prisioneiro executava as horas necessárias de trabalho em uma área de atuação importante para o setor de crescimento econômico da União Soviética. O que vai acontecer? Depois que Stalin morre, os gulags diminuíram. Tem até um livro, o Arquipélago Gulag, que é um livro de um sobrevivente. O que vai acontecer? O livro dele vai ser divulgado no governo do Nikita Khrushchev, justamente com uma forma de demonstrar para o mundo que a União Soviética está disposta a demonstrar os crimes cometidos por Stalin, que não foram poucos, foram muitos. Por isso a importância da divulgação desse livro. Só que o que vai acontecer? Governos posteriores vão engrossar o couro de novo. Por isso que, oficialmente, os gulags vão existir até os anos 80, até o governo de Gorbachev. Vocês viram que meu russo é maravilhoso. Até lá existiam presos políticos. Mesmo com essa conversa de coexistência pacífica, mesmo com esse processo lento e gradual do fim do stalinismo, Stalin morreu, mas a estrutura burocrática autoritária se mantinha. Isso é fato. Evidentemente, com o Gorbachev, a gente vai ter um processo lento e gradual do fim da polarização política. Até lá, muita gente morreu no campo de concentração por conta de excesso de trabalho braçal, por conta de fome, por conta de frio. Como eu falei para vocês, boa parte deles eram na Sibéria. Isso demonstra que as condições de vida nesses campos de concentração eram insuficientes para a existência humana nessa região. De boa? Então vamos seguir o bonde. Muito bem, como não falar da corrida espacial durante o contexto da Guerra Fria? Eu vou falar uma coisa, é um mantra para vocês levarem para a vida de vocês. O processo de desenvolvimento industrial está correlacionado ao processo de desenvolvimento técnico-científico, que por sua vez está correlacionado ao desenvolvimento industrial bélico. Então, tudo está correlacionado. Depois que os Estados Unidos estourou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, tudo é possível. O que a União Soviética e os Estados Unidos fizeram? Parece até roteiro do Capitão América. Eles vão pegar cientistas alemães, olha lá a Hydra, credo, né? E do lado ocidental e do lado oriental, que ficaram sem emprego, né? Usaram essa mão de obra intelectual e científica para o desenvolvimento dos seus setores bélicos, bem como no desenvolvimento da conquista do espaço sideral. E isso só vai intensificar a rivalidade entre os países. Eu vou destacar aqui dados importantes dessa corrida. Primeiro, o primeiro homem que consegue vislumbrar a Terra da órbita, que foi o Yuri Gagarin, um astronauta soviético, que conseguiu olhar para a Terra e ver que ela não é plana. Não havia necessidade dele falar nisso naquele momento, até porque o terraplanismo não tinha tanta força, mas ele falou, gente, a Terra é azul. Só falta vir gente falando que não é. Se for daltônico, beleza. Enfim, isso foi em 61. Os Estados Unidos falaram, que eu preciso fazer alguma coisa. Porque antes de 61, a União Soviética já tinha mandado o satélite, o Sputnik primeiro, para orbitar a Terra em 57. Então, paulatinamente, os Estados Unidos vai desenvolver o seu poderio espacial, ao ponto que no final dos anos 60, demorou um tempinho, mas conseguiram. Em 69, eles conseguiram mandar a primeira tripulação para a Lua. Porque quando a União Soviética falou assim, velho, não quero a Lua é um satélite do planeta Terra.
eu vou para outros planetas. É por isso que eles vão ser os primeiros a mandar sondas a Marte. As primeiras imagens de Marte são soviéticas. Depois ele vai mandar para Vênus. As primeiras imagens de Vênus são soviéticas. Enquanto isso, os Estados Unidos, dentro do governo de John Kennedy, está focado em levar pessoas para a Lua. E eles vão conseguir. E o primeiro homem que pisa na Lua, todo mundo sabe, é o Armstrong. Depois dessa viagem, ocorreram várias outras viagens espaciais para a Lua. Só que o que vai acontecer? Vai acabar tendo um desgaste na corrida espacial por várias razões. A principal é econômica, porque nos anos 70 ocorreu a crise do petróleo, que vai encarecer o combustível, que por sua vez vai aumentar a despesa na elaboração de naves espaciais, bem como a manutenção de um cronograma constante de viagens espaciais. Há quem diga que eles encontraram aliens. Oficialmente é isso que eles falam. Está muito caro. A gente já conseguiu amostras suficientes e a ideia agora não é levar o homem, né? Criar máquinas, por isso que eu estou falando. O desenvolvimento industrial está correlacionado ao desenvolvimento técnico-científico, por sua vez, com a indústria bélica. Por isso que eles vão desenvolver máquinas inteligentes que sozinhas conseguem coletar dados para mandar para a Terra. Não precisa mais humano. O humano só vai quando dá para colonizar novos planetas e destruir, né? Porque a gente, onde passa, só destrói, pelo amor de Deus. E também tem relação político-diplomática, porque nos anos 70 é o período que a União Soviética e os Estados Unidos estão se reaproximando e estão evitando atritos entre si, pelo menos de frente uma para outra, né? Nas costas tá rolando os conflitos, a CIA está investigando, a KGB também, mas para a grande mídia mundial, os dois países estão convivendo de forma pacífica, e uma das maiores demonstrações é a união dos programas espaciais, o Soyuz e o Apollo, juntos, unidos em prol do desenvolvimento do conhecimento do espaço sideral. A melhor representação disso foi em 1975, quando as naves espaciais norte-americanas e soviéticas ficaram acopladas juntas, onde essa foto representa muito bem esse momento, onde eles estão interagindo, sorrindo, alegres e felizes com esse contexto de paz entre as duas potências. Bacana? Então, galera, foi isso. Esse vídeo é um vídeo de introdução ao conteúdo da Guerra Fria, que é longo, extenso. A gente vai passar por vários conflitos ao redor do mundo, vários processos de independência, várias guerras, várias revoluções, bem como a reorganização do Brasil diante do contexto de Guerra Fria. Então, os próximos vídeos vão tentar contemplar esses diversos assuntos. Bacana? Aprofundem os conteúdos vistos. Qualquer dúvida, grita aí, depois eu respondo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.